E hoje eu quero conversar com você a respeito sobre quando o dono do negócio quer contratar plataformas para resolver problemas de gestão, da parte comercial, da parte financeira, e ele ainda não conhece exatamente como essas áreas funcionam e ele deveria se capacitar melhor. Mas ao invés disso, ele acaba querendo criar sistemas antes de ter o devido conhecimento dessa área prática, que envolve lidar com o desconhecido e como que o dono lida melhor com isso para fazer o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos dele. Esse é o assunto de hoje então, e se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios que estão começando a escalar a justamente estruturarem o seu negócio para tomar decisões que vão fazer o negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, que depende cada vez menos dele para crescer e dele no operacional, para que ele possa ter energia mental e focar no que realmente vai trazer resultado no negócio, enquanto ele tem um time engajado, com confiança, fazendo bem feito para ele conseguir crescer, beleza? Para o negócio conseguir crescer. E hoje eu quero chamar um ponto de atenção aqui muito grande, que é quando os donos de negócios não têm consciência dos próprios pontos cegos a respeito de algumas áreas, como finanças, do comercial, em outras palavras, ele não tem consciência das limitações que ele tem a respeito de uma determinada área e ele acaba tendo um erro de julgamento que é simplesmente ir lá e contratar uma plataforma para resolver aquilo. E pode parecer que isso é uma coisa meio trivial, assim, uma coisa que, mas é óbvio que isso não deve acontecer, mas eu já vi muitos donos de negócio tentando resolver problemas, contratando sistemas. E essa não é uma forma de quando existem pessoas envolvidas na parada de se resolver problemas. Vou dar um exemplo clássico aqui, o dono vai lá e ele quer resolver o problema da organização do funil de vendas dele através de um CRM. Ele faz o seguinte, ele vai lá e contrata uma plataforma de XYZ e fala assim, gente, vamos começar a usar. E aí ele percebe que as pessoas não alimentam muito bem o CRM, ele mesmo não alimenta, ele está à frente do negócio, mas ele não faz, então ele começa a perceber que ele gastou uma grana e algumas plataformas são contratadas por valores altíssimos, que afinal elas entregam aquilo que prometem, mas não há ainda uma base para serem utilizadas. E aí o dono perde dinheiro, ele deixa a equipe desmotivada, deixa a equipe desalinhada a respeito do uso daquilo e ele acaba se frustrando ao final de uns meses ali de que, cara, eu coloco processos aqui na empresa e ninguém implementa, ninguém alimenta lá o CRM. E aí o que acontece? O que está por trás disso? O que muitas vezes leva o dono, primeiro sobre a perspectiva da tomada de decisão, do erro de julgamento, que é tentar resolver problemas de sistemas dentro da empresa, de processos da empresa com plataformas. Muitas vezes as pessoas que estão na empresa e o próprio dono não tem o hábito ainda de documentar o que faz, não tem rotina de trabalho, não tem uma estrutura de capacitação e de desenvolvimento do trabalho, não tem método de trabalho. E aí dificilmente uma plataforma vai poder resolver esse problema. Muitos donos acabam contratando o Trello, plataformas, para que a plataforma, imaginando que, claro que eles não pensam dessa maneira, mas a intenção por trás é essa, imaginando que a plataforma vai organizar toda a gestão do dono. Então ele precisa ter noção de que a clareza das decisões, das prioridades, dos projetos que precisam ser feitos, do que precisa ser feito agora e depois, de como que isso vai ser transmitido para o time, de como que ele vai envolver o time para executar aquilo, precisa vir dele. Muitos donos não compreendem essa questão ainda e não transmitem com clareza aquilo que eles precisam. E aí eles imaginam que ao contratar um sistema de gestão, a gestão vai acontecer. Então esse é o ponto cego que eu chamo de ponto cego das plataformas, que é essa tendência a acreditar que plataformas resolvem os problemas de gestão. Então, o dono, ele precisa ter ele precisa ter humildade, desenvolver uma humildade para conhecer os limites dele e compreender que se ele quer se ele quer melhorar algo dentro da empresa, ele primeiro vai precisar ser o exemplo, ele vai primeiro precisar ser o cara que faz as modificações, que atua corretamente. Um exemplo, dos donos que eu trabalho, muitos deles estão saindo da linha de frente, mas eles nunca saem completamente, nunca deu muito certo sair completamente da linha de frente. Eu entendo que um dono de negócio precisa estar na linha de frente junto com os colaboradores, senão é muito difícil a cultura se manter, a energia do time estar forte, tá? Só para não
só para alinhar aqui, que tem muito dono de negócio que tem umas ideias viajadas ali, de que ele vai ter uma empresa ali rodando enquanto ele viaja, ele não trabalha mais. Tem muita gente que acredita nessa linha. Talvez alguns poucos conseguiram por ter pessoas de confiança, de muita confiança ali, mas não é a regra, ok? É a exceção. Então o dono ele precisa estar ali nas mudanças que ele quer que a empresa tenha, ele precisa cair para cima. É claro que parece que o que eu estou falando aqui está criando mais problemas do que resolvendo os problemas do dono, mas no fundo eu não quero que o dono se frustre por uma coisa que ele não está percebendo que ele está fazendo, né? Por um ponto cego que é o ponto cego das plataformas aqui. Então ele precisa entender que não dá para resolver problemas de gestão com sistemas de gestão necessariamente. Ele vai precisar ter postura, ele vai precisar implementar eu digo com sistemas, eu digo contratando as plataformas. Ele vai precisar ter um acompanhamento, ele vai precisar implementar aquilo, transferir aquela responsabilidade no sentido de transmitir a relevância daquilo, conversar através de palavras com o colaborador, através de reuniões de alinhamento, de capacitação, de treinamento, de aprimoramento, de criação de rotinas, para que o colaborador seja treinado, ensinado a performar bem. E ele precisa transmitir isso aos heads dele, às lideranças, para que elas também criem esse ambiente de crescimento. Isso é um ambiente de crescimento. Simplesmente lá, contratar uma plataforma, imaginar que as pessoas vão começar a usar, vira uma bagunça. As pessoas não estão entendendo, não sabem o motivo. Muitas vezes as pessoas não conhecem como se utiliza aquilo. E aí fica aquela coisa meio solta, porque a pior coisa que pode acontecer no negócio é o dono querer que seja feita uma coisa e não ser o exemplo. E aquilo vira o exemplo de precisamos estruturar os processos, mas ninguém respeita o processo. Aí isso vai minando a força da cultura, de uma cultura de execução, de uma cultura de compromisso. Então o dono precisa ter muito claro como que ele vai implementar os compromissos dentro da empresa a respeito das plataformas que ele vai utilizar. E isso ele precisa ter noção aí, como eu volto aqui, noção dos limites pessoais dele, dos limites que ele tem. Então ele não pode, quando ele quer resolver um problema de gestão, quando ele vê que existe uma limitação na empresa, que precisa de um problema que ele precisa que seja resolvido, ele não pode simplesmente ir lá e jogar algo. Falar, gente, se virem aí, aprendam a usar essa parada aí, que tem muito dono de negócio que faz isso e dá errado, porque não há uma estrutura. Então o dono vai precisar ter as reuniões de acompanhamento para ver a implementação. Ele muitas vezes, se ele não sabe, ele vai precisar chamar uma consultoria para implementar aquilo, envolver o time, mostrar a relevância daquilo, vender a ideia para o time mesmo, para o time comprar a ideia. Ele mesmo vai precisar aprender a usar. Eu vejo muitos donos, quando eles estão na linha de frente, por exemplo, no caso de vendas, o dono faz as vendas lá, mas não alimenta o CRM. Como é que ele quer que o colaborador alimente, deixe tudo organizadinho lá no pipeline, no funil? Como é que vai ser, né? Nos registros dos leads? Então, o dono vai precisar sempre ser o exemplo se ele quer fazer uma empresa crescer e ter um time que depende cada vez menos dele. Ele vai precisar desenvolver as pessoas. Aquelas pessoas vão precisar ter condições de agregarem mais resultado no negócio, terem mais autonomia e terem uma vida pessoal mais organizada também à medida em que elas se capacitam, se desenvolvem. Isso tudo é um trabalho que parte do dono e que ele vai criando um ambiente de crescimento a partir disso. Lembrando que não dá para ele resolver dessa maneira só com as plataformas, beleza? Esse foi um ponto de atenção de como que o dono lida com o desconhecido e o que ele precisa fazer para, ao invés de simplesmente, não há problema nenhum em trabalhar as plataformas, mas ele só não pode esquecer que essas plataformas vão demandar treinamento, vão demandar capacitação, vão demandar acompanhamento e aperfeiçoamento na utilização delas, beleza? Esse foi um ponto de atenção aqui que passa batido para muitos donos de negócios. Eu espero que você tenha gostado, então. Se você gostou, considere dar o seu like. E se você está buscando implementar uma estrutura de gestão que realmente funciona, que faz o seu negócio escalar, dependendo cada vez menos de você, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro na descrição desse vídeo, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.